Bom dia! Começamos o programa aí com a nossa querida Kamala Harris, quem? Presidenciável ao governo dos Estados Unidos da América, né? Eu olho pra ela, quem que eu vejo agora? Eu vejo o Sarney. Por quê? Porque agora, dentro do pacotão de medidas que ela apresentou ao Partido Democrata, uma das medidas era justamente controlar e proibir o aumento abusivo de preços nos supermercados. Achei que tu ia falar em comprar um Maranhão. Também. Ou já começamos aí com polêmica vindas aí do nosso grande queridíssimo aqui ao meu lado, quem? José Jagger. Já fala outra polêmica aí com esse bom dia seu. Bom dia. Bom dia. E também ao meu lado aqui no seu soco matinal a gente tem ele, nosso queridíssimo Douglas Ribeiro. Bom dia Zé, bom dia Edson, Bom dia a pra todos. você, Bom dia Douglas. Lucas também. Bom dia, Lucas. Bom Lucas, dia bom aí, dia. amiguinhos e amiguinhos de casa. Que amiguinho, que ninguém é amigo de ninguém aqui não, que é só interesse. Vamos lá então, o que é esse soco matinal numa segunda-feira que caiu aí no YouTube? Digamos que você seja aí nascido aí em Cocalzinho, no Piauí, e você não conhece nada sobre o YouTube, nada sobre o soco matinal e você não conhece esse programa. O que é esse programa? Esse programa é um programa compilado, rápido, bem rápido, não 40 minutos, entendeu? Rápido, onde tem todas as informações necessárias ali para que você comece o dia sabendo mais sobre macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro. A gente vai trazer várias notícias hoje bem rápida, bem compilada, para a gente tocar o dia já começando a semana com energia lá em cima aqui, ó. Então vamos lá? Douglas, comece aí o programa hoje falando sobre os índices no final de semana. Vamos começar então, a gente vai começar pelos Estados Unidos. A gente teve o S&P 500 futuro caindo 0,8% e o Nasdaq futuro também 0,27%. Um que está sumindo é o Dow Jones, muito por conta ali das indústrias também, então é muito vinculado a essas empresas mais de economia mais antiga. Então o Nasdaq futuro é mais de tecnologia. Por que teve essa diferença ali? Porque vai sair a ata do Fed e a fala do Powell, que é o presidente do Federal Research. Então esse evento vai acontecer na sexta-feira, no dia 23, e o mercado está aguardando muito essas falas, porque, de certa forma, isso vai trazer detalhes sobre os próximos movimentos ali da política monetária americana. Então isso tem influenciado os mercados hoje pela manhã. Na Ásia Pacífica, a gente também tem a bolsa subindo da China 0,49, o Nikkei caindo 1,77 e a bolsa do Hong Kong 0,80. Estou trazendo só as que estão com maior índices, tanto caindo como subindo. E o mercado asiático, eles fecharam em misto, né, porque está essa diversificação, muito por conta também do aguardo dos investidores em relação aos comunicados aí do Banco Central e dos dados da inflação nessa semana. Na parte da Europa, a gente tem a bolsa do Reino Unido caindo 0,19, também da Alemanha 0,6, e o que está sumindo é a bolsa da Itália 0,48. Também os europeus estão aguardando também os dados de inflação dos mercados, tanto ali dos Estados Unidos também da Ásia, como também as falas do Jerome Powell, porque tudo o que acontece nos Estados Unidos impacta as outras bolsas, então principalmente ali as taxas de juros do Fed. Na parte de commodity, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,57%, chegando a 76,21 o barril, e o petróleo Brent caindo também 0,50, chegando a 79,29 o barril, mas sempre fica ali na média de $80. Isso é muito por conta da queda ali, de temores, na verdade, de uma queda da demanda mais fraca ali da China, e também aguardo ali dos progressos das negociações do cessar-fogo no Oriente Médio. Então isso na semana passada tem elevado também as commodities ali do petróleo, mas hoje está caindo, então de certa forma está aliviando um pouco as expectativas. E o minério de ferro está subindo 0,71, chegando a $99,68, então também está numa média de $100 até nas últimas semanas. E o nosso querido Bitcoin também está caindo 1,83, chegando a $58.598 o ativo, nossa criptomoeda, nosso querido Bitcoin. Maravilha! 14 segundos os índices, muito bem colocados. Muito bem colocados. Seguimos então com a principal notícia internacional que a gente tem depois do Twitter, que hoje é esse plano, né, de governo da Kamala Harris, né? Basicamente, ela falou aí que quer cortar impostos para mais de 100 milhões de americanos e, além disso, né, quer proibir o aumento abusivo de preço, né? Ou seja, ela quer ali agentes do governo monitorando supermercados para, abre aspas, proibir com suspeitas de preço altos com objetivo de lucros excessivos. Basicamente, vamos dar um resumo aí para quem não entendeu. Imagina que ela é uma moradora de uma casa que tem um salário de R$ 10.000 e a casa tem todo um custo ali de geração, de compra de supermercado, aluguel e tudo mais. O que ela está dizendo é,
olha, eu vou trabalhar metade agora, vou ter metade da minha arrecadação e a gente só vai ter picanha em casa. É isso que ela tá querendo dizer. E tá todo mundo se perguntando, tá, mas como? Como que você diminui os impostos? Como que você diminui a arrecadação nos Estados Unidos e mesmo assim não deixa que os preços subam? Eu não vou deixar que os preços subam porque tem lucros excessivos. Então, isso abriu o olho do Partido Democrata, né, para essa medida que pode ser muito impopular ali nos Estados Unidos, né? E vem um momento que a Kamala Harris está na frente do Donald Trump nas pesquisas eleitorais. Bom, a gente vê que realmente o governo do Biden foi muito criticado pelas questões econômicas e não foi visto como um governo bom tratando de economia. Nas pesquisas que saíram recentemente, os temas que, falando de inflação e economia, são altamente importantes para 85% dos eleitores adultos dos Estados Unidos. Estão os tópicos que mais afetaram a popularidade do Biden, já que 56% dos americanos sentiram na pele que ele não fez um bom governo se tratando de economia. Então a Kamala, às vezes, ela está indo pelo mesmo caminho, falando que vai cortar a questão dos lucros abusivos aí, que não estão acontecendo, falando que isso tem a ver com a inflação, e também querendo fiscalizar os preços dos mercados, muito como foi visto no governo Sarney, né, Douglas? Sim. Então, assim, nunca é visto essa questão de você pegar um preço e fixar ele um valor X, não sendo pela lei da oferta e demanda, nunca é saudável para um país, porque isso gera hiperinflação, como gerou anteriormente, de exemplo, na Argentina, na Venezuela e até na União Soviética. Tudo isso por conta desse controle de preços a forças aí que não pode existir. Outra coisa que é bem importante a gente mensurar é que, na prática, Kamala tirou a culpa pela inflação americana das políticas econômicas do governo Biden e colocou nos empresários. Mesmo assim, o plano não pegou bem entre o próprio Partido Democrata. Então, dentro do partido dela, ficou implicitamente colocado como se a culpa da economia seja pelo Joe Biden. Então, até dentro do partido dela não foi legal essa questão. É a culpa da inflação e a culpa das medidas que ele tem tomado aí para a economia dos Estados Unidos. E isso é um problema para todos nós, por conta que a gente enxergar isso dessa maneira para cá, a gente vê que às vezes os políticos até fora do mundo não falam coisas que não fazem muito sentido. A gente fala hoje que fazer esse controle de preço, como o Sarney fez antigamente, vai fazer sentido, não vai ser bom lá para os americanos. Aí pode gerar inflação, se gerar inflação vai ter uma alta taxa de juros, se gerar alta taxa de juros, aí sai capital do nosso país, vai para lá e a gente cai bolsa de valor e vira complicado. E isso, ela tá terceirizando, se a gente for considerar que a inflação, a consequência dela é o aumento dos preços, mas também a desvalorização da moeda. Isso já é uma visão mais da escala austríaca. Por quê? A moeda vai valer menos por conta muito de questões geopolíticas, né? Geopolíticas e também questões econômicas. A gente vê o endividamento dos Estados Unidos no maior patamar histórico. A gente vê um monte de empresas nos Estados Unidos também reconhecendo a sua dificuldade financeira e também entrando em falência. Tem até um indicador que eu vi nessa semana mesmo, é um dos maiores desde 2017. Então, quer dizer, a inflação é só uma consequência de várias medidas populistas que ocorreram nos últimos anos. E outro detalhe é sobre o Partido Democrata. Não é porque eles são democratas que eles não têm empresários, né? Tem muitos empresários que se vinculam à parte democrata e claro, também tem outros partidos também, outras ideologias. Por exemplo, o Buffett mesmo. A esposa dele, ela é democrata. E ele é o maior investidor de todos os tempos. E ele acompanhava também os passos da sua esposa. E ele é um investidor capitalista e ele tudo, de certa forma, trouxe riqueza para questões mesmo econômica. E nem por isso ele mudou a ideologia dele por conta disso, sabe? Às vezes é um movimento muito impopular mesmo, até questão dessa parte do empresariado que a Kamala Harris tá buscando, né? Não vejo tanto sinergias positivas aí nessas decisões que estão tomando no Partido Democrata. Então isso aí já aumenta aí as possibilidades do Donald Trump já vir ganhando mercado, porque já é pró-mercado, ele já tem um empresariado com ele já tem a questão mesmo do livre mercado ali, do liberalismo, então quer dizer, de certa forma ele pode ganhar muita escala aí nos próximos dias e assim vencer as eleições. E a gente vai acompanhando aqui quais são os impactos, né, principalmente na pesquisa eleitoral ali entre Donald Trump e Kamala Harris, dessas medidas, desse projeto, né, de governo que a Kamala publicou. Porque isso tudo que a gente falou aqui, no final das contas, são conjecturas, né? A gente vê como que o mercado reagiu, como que as pessoas que são lideranças do partido também reagiram e
Apesar disso, a gente tem que entender principalmente como a população vai reagir a isso, porque é uma proposta muito complexa, né? A gente está falando literalmente de corte de gastos e manutenção forçada da estabilização dos preços, mas sem uma contraproposta de como vai ser feito isso, porque é quase surreal, né, fazer isso. Exatamente. Além da gente pensar que tem outras pautas também que hoje são bem atuais, que a Kamala Harris também não está tão alinhada. Por exemplo, ela é uma das grandes críticas assim ao Bitcoin também, que é uma moeda que hoje já tem ETF, já tem empresas como a BlackRock que já vem acreditando na moeda, ou seja, já perde um pouco do empresariado com esse tipo de comunicado, né? E ainda ela é contra ainda novas tecnologias como o Bitcoin, ou seja, vai perder o público jovem, vai perder o empresariado, então quer dizer, quem está assessorando a Kamala Harris não está, de certa forma, trazendo as melhores estratégias Talvez políticas. a estratégia deles seja exatamente essa, como a oposição a ela, que é o Trump, é a favor da questão das criptomoedas e blockchain e tudo mais. Talvez até a assessoria dela tenha falado para ela se posicionar no lado oposto, porque daí todo o lado oposto aí é na tese deles, talvez irem os votos para ela, né? Então, é um contraponto. Faz sentido, mas também nem tanto. Por quê? Se a gente parar para pensar, o próprio Donald Trump, no governo, na eleição anterior, né, quando ele concorreu ali e foi eleito, ele era totalmente contra o Bitcoin. Então, o que acontece? Quando tem temas sensíveis, né, e você tem uma dicotomia entre partidos, você vai deitar para um lado ou para o outro, né? E aí talvez ela só está deitando para o lado errado, porque até o Donald Trump está deitando para o lado do Bitcoin, coisa que ele está contradizendo o que ele mesmo disse. Então, tem que cuidar muito com o que realmente um candidato ele acredita e o que ele vai utilizar como bandeira para poder arrebanhar um grupo de pessoas que acreditam naquela bandeira. Então, não existe, por exemplo, o Donald Trump super defensor do Bitcoin. Ele está sendo agora porque é interessante para ele. Se ele é ou não, nunca saberemos até o momento que ele seja eleito, né? Mas a Kamala Harris, ela está optando por bandeiras, né, Zé, que não são tão populares como essa, e contra o mercado de criptomoedas e tecnologias. Então, a gente vai esperando isso e o quanto que isso impacta ali na pontuação, né, da corrida eleitoral. Dando mais velocidade para o programa, coisa que vocês pediram muito nos comentários, a gente vai voar nessa notícia aqui que o Douglas trouxe, que é basicamente um grande questionamento que o mercado está tendo de por que Warren Buffett vendeu a Coca-Cola, a Apple, né? Isso é uma teoria da Coca-Cola, por quê? Porque é o mesmo movimento que ele fez com a Coca-Cola há um tempo atrás, de ter um posicionamento muito grande dentro da companhia, acertando novamente como com a Berkshire Hathaway, né? Ou seja, ele sempre acerta, ele é bom pra caramba, nem sempre, e chega em um determinado momento ele vende boa parte das ações. Isso aconteceu com a Coca-Cola e isso agora aconteceu com a Apple, onde o Warren Buffett vendeu basicamente quase a metade das ações que ele tinha da companhia. Equivalente a quantos por cento, Douglas? Você lembra? Na época, ele tinha quase 40% no portfólio dele. Então, ele já vendeu metade e ele totalizou agora 400 milhões de ações. Essa notícia é mais uma curiosidade, porque o Buffett é como se fosse um termômetro do mercado. Seria um indicador ali de vários movimentos. Então, quando o Buffett está comprando, provavelmente ele está vendo oportunidades, que é uma bolsa mais descontada. E quando ele está vendendo, quer dizer que a bolsa está com indicadores um pouco mais elevados do que a média histórica, então isso tem trazido maiores expectativas do mercado. Só que essa notícia, ela traz que o Buffett, ele trouxe uma semelhança em quantidade de ações em relação à Coca-Cola. E a Coca-Cola, porque basicamente a Coca-Cola, ela é um ativo que vai ficar permanente no portfólio da Berkshire Hathaway. E, no caso, totalizou 400 milhões de ações. A mesma totalidade da Apple. Então, o mercado, ele também já está projetando... Isso é uma teoria mais da conspiração, quem são fãs do Warren Buffett. Mas é bem interessante, porque ele se desfez de uma parte da Apple, mas ele deixou uma participação que, ao longo do tempo, provavelmente vai ficar muito para um portfólio de longo prazo, porque o Buffett ele é buy and hold, então ele compra e segura as ações. E além disso, se a gente for pegar a parte de dividendos e recompra de ações, a Apple basicamente já entregou todos os resultados, ou seja, saiu meio que de graça para o Buffett, porque desde 2016 ele é acionista da empresa e ao longo do tempo a empresa faz recompra de ações e paga dividendos. Então é só uma curiosidade mesmo, porque isso aqui é só um jogo mesmo de portfólio. Tinha quase 40% do portfólio dele estava em Apple, então basicamente agora ele totalizou as mesmas ações e vão permanecer ao longo do tempo. É claro que o valor de mercado hoje da Apple é superior
a Coca-Cola. Então, por mais que ele tenha as mesmas quantidades de ativos, no caso ações, vai vir uma diferença por conta do valor de mercado. Justamente. Mas aqui não é uma coincidência, então provavelmente aqui agora a Apple vai ficar por mais tempo agora no portfólio da Berkshire Hathaway. Maravilha. A gente vê claramente aí que o Douglas é uma Buffettizete. Então, seguimos aqui com as notícias nacionais e a gente tem aí mais informações sobre a possível fusão entre a Pets e a Cobase, que para o Douglas chama Cobase, né? O que acontece, né? As duas empresas ali atuam no mesmo segmento, no mesmo ramo, e elas estão estudando há um tempo já uma possível fusão das duas companhias, né? E dentro dessa fusão, né, as empresas contrataram ali a consultoria da McKinsey, que ela estuda, né, e aprofunda nesse estudo de fusão em MBA. Para quê? Para entender o que vai melhorar, o que vai piorar e conseguir entregar aí um resultado para troca de porcentagens ali, né? E aí, nesse estudo, né, apontou que pode gerar aí 330 milhões de reais de incrementação no EBITDA com isso. Ou seja, as duas companhias ocorrendo essa fusão, o EBITDA, né, de ambas as companhias pode ter um incremento aí de 330 milhões, ou seja, muito dinheiro, porque o custo operacional vai ser diluído, entre outras economias que a gente tem aí com esse grande conglomerado que pode vir a surgir nos próximos meses. Não, exatamente. Os pontos que você pontuou mesmo, que você mencionou, era aquilo que eu também estava pensando em dizer sobre ganho de escala, né? Porque quando a gente faz fusões e aquisições, a ideia é você... Por exemplo, você não precisa de 2 CEOs, você não precisa de 2 CFOs, que basicamente é a parte ali dos dirigentes, a parte mais financeira. Então, nesse caso, você tem ganho de escala, você consegue... negociar com os fornecedores e com o cliente com maior ganho de poder de barganha, porque isso é importante. Então, hoje a empresa, como o Wes tinha falado, é uma possível fusão porque ainda precisa ser aprovado pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, isso vai ainda ficar agora no terceiro trimestre, mas tudo indica, a expectativa é que seja um acordo firmado entre as duas empresas. E essa nova empresa, ela vai ter uma receita, agora considerando, né, os resultados de 2023, ela vai ter uma receita bruta de 6,9 bilhões e um market share de 11%, ou seja, o mercado que ela atua, ela consegue se expor em 11%, ou seja, ela é dona de 11% desse mercado. Então, hoje a Pets e a Cobase, as duas juntas estão em 140 cidades com 494 lojas. Essa parte mesmo de expansão, os próprios administradores ainda estão esperando os estudos da consultoria, porque tem muita empresa que perderam resultados, oportunidades e também perderam margens depois que fez grandes investimentos de expansão. Então é bem interessante o que as duas empresas estão fazendo, porque elas vão fazer novas expansões depois de estudos. Então isso já mostra que os dois administradores estão pensando no longo prazo e também está sendo cautelosos, porque não está tomando decisões só porque está fazendo uma fusão ou porque tem mais caixa, mas sim tudo de forma calculada e bem definida. Maravilha. Antes de começar, então, as notícias não tão irrelevantes aqui, ó, 18 minutos, o programa tá indo bem, tá seguindo num ritmo acelerado, todo mundo tá feliz aí, a população que nos ama permanece feliz. Eles nos amam. Eles nos amam. Vou ler os comentários do vídeo anterior aí, né, e se você quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário, comenta nesse vídeo que amanhã o seu comentário pode ser lido. A gente tem aqui o @IranHudson, que disse: saudações aqui do outro lado do mundo, Melbourne, Austrália. Então, saudações aqui do outro lado do seu lado do mundo, que é Brasil. E também temos aqui o Wellington Souza 1280, que disse: por favor, deixe o Manuel trazer informações sobre derivativos. Então, quem acompanhou o programa anterior sabe o que aconteceu com o Manuel quando ele estava aqui. Então, infelizmente, né, esse problema aí dos derivativos vai durar um tempo a mais, né? Espero que logo ele consiga voltar aí, né? Conforme quem assistiu o programa sabe o que aconteceu, né? Mas vamos lá. Meus sentimentos aí com o Manuel. Meu comentário é do Diogo Calho 3333, novamente lendo o comentário dele. E ele falou o seguinte: muito obrigado por responder a minha pergunta no vídeo. De nada, Diogo, estamos aí para isso. Fico muito grato. Agora lá vai outra pedrada. Vocês acham que se a Nubank começar a pagar dividendos, ela vai chamar investidores? Tem vários pontos a serem mensurados nessa matemática aí, Diogo. Por quê? Quanto mais uma empresa paga dividendos, é natural que ela atraia mais investidores. Eu tenho hoje muitos clientes que procuram empresas e falam assim: base, mas essa empresa aí paga um dividendo e não sei o quê.
Sendo que muitas vezes isso é só um termo que eu usaria aqui, não dá para usar no programa, porque é palavrão. É só uma ferramenta para atrair mais investidores. Exatamente, mas o que eu queria pontuar é que é o seguinte, quando uma ação, por exemplo, vale R$100 e ela declara que vai pagar R$2 em dividendos após a tax, cara, esses R$2 vão descontar do preço da ação. Então, assim, o patrimônio líquido vai descontar dali. Então, onde que eu quero chegar com o meu raciocínio? É que, caso a empresa pague ou não dividendos, o valor é o mesmo. A diferença é que o dinheiro vai estar no seu bolso ou vai estar em forma da sua ação. Então não muda praticamente nada. Só é mesmo uma segurança psicológica que os investidores têm quando a empresa está relativamente pagando dividendos. Porque se você é dono de uma parte societária da empresa e quando ela vai te pagar um dividendo, ela desconta diretamente do patrimônio líquido, caso ela não te pague, esse dinheiro ainda está lá em forma de patrimônio líquido. Concorda, Douglas? Sim, exatamente. É só uma ferramenta mesmo para atrair aqueles investidores que querem mais renda. A gente tem outras classes de ativos que foram feitas justamente para gerar renda ao investidor. Por exemplo, fundos imobiliários, que é até em lei mesmo, 95% do lucro caixa do fundo imobiliário tem que ser distribuído para os sócios. Isentos de imposto. Exatamente. Então, tem essa isenção do imposto de renda também, que é muito atrativo para os investidores. Então, tem muita empresa que, de vez pagar dividendos, ela investe no seu negócio e cresce. Então, às vezes, você não tem o ganho ali pela renda, mas você vai ter o ganho pelas ações, pela valorização. Por exemplo, um caso mesmo é a própria Apple. Ela não distribuía muito dividendo porque estava em processo de melhorar seus produtos. Por exemplo, a gente tem outros produtos na escala ali do mix do serviço também que a Apple tem ofertado para os seus clientes. Então, a Apple Watch, você tem outros também bastante interessantes. E, ao longo do tempo, agora fez recompra de ações. Então, ela muito ali pega um incentivo... Na verdade, um desincentivo fiscal dos Estados Unidos, porque eles tributam 30% ali dos impostos dos dividendos, e faz recompra de ações para gerar valor para o acionista e aumentar a participação deles no negócio. E um nicho que tem muito esse costume de reinvestir os proventos e não pagar dividendos é o próprio nicho de empresas de tecnologia, que hoje estão muito bem posicionadas na bolsa de valores, principalmente americana. A gente pega Nasdaq, Apple, Microsoft, são as maiores empresas aí presentes. E também essas empresas desse nicho, no começo, quando elas estão erguendo o seu negócio, elas reinvestem e não pagam dividendos. E não quer dizer que é um indicador ruim. Mas então, respondendo a sua pergunta, Diogo, sim, quando uma empresa paga bons dividendos, pelos viés dos investidores, ela tende sim a atrair mais investidores. Vai, Douglinhas, lança a braba da sua pergunta, na velocidade da luz aí pra gente terminar o programa. Bom, a minha pergunta vai ser do Haldney 42. Ele pergunta: quando vendo um ETF americano, além de pagar 15% sobre o lucro, também tem que pagar imposto quando trazer os dólares para real, fazer a conversão? Sim, nesse caso você vai pagar os 15% no ETF, se for swing trade, 15%, ou 20% do day trade. E não tem aquela isenção como é nas ações, que é até R$35 mil nas ações americanas. Quando você for fazer a conversão da moeda americana para real, você vai ter o IOF. Então, você vai pagar sim. Então, você vai ter que pagar o imposto sobre operações financeiras na casa ali de 1,1%. Mas se for para fazer investimentos, aí considerando que você não vai fazer essa conversão, o IOF fica 0,38%. Mas considerando que você vai pegar esse recurso e vai utilizar no seu dia a dia, você vai pagar esse 1,1% de IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. E além disso, eu queria dar um abraço pro Rick Sauris, porque tá o nome dele, mas é o Richard Soares lá do Instagram, que ele sempre interage comigo lá nos stories também, nas publicações que eu faço. Então, um abraço pra você aí. É o Richard? Caramba, um abraço, Richard. Você que sempre tá aí com os animais. Sábado animal. Ele sempre tá com os animais. Cara, você é muito corajoso. Um abraço grande aí pro Richard. O cara tem um domínio das cobras sensacional, fenomenal. Louco. Vamos seguindo aí o programa aí com... tem mais alguns comentários rápidos pra finalizar. O @Ricardo Pérez mandou os melhores. Imagine então os piores, então. O Daniel Ferber 6179. Os mais amados. O Brasil nos ama. Esse é um ponto. O @Daniel Ferber mandou: no final, o programa será soco ou suco matinal? No final desse programa aqui, a gente vai lançar a resposta aí pra vocês, que não deu tempo no programa anterior, mas nesse final a gente vai falar aí pra vocês e vai ficar fixado pra sempre. O Sigma Form falou: bom dia, socorro matinal. Vocês são muito importantes para o sucesso dos meus investimentos. Agradeço.
Boa. Muito obrigado. Elogio Obrigado. a gente tem que ler, né? E o Thiago Araújo falou: fala galera, meu aniversário hoje, sexta-feira, 16/8. Manda um presente pra mim, sou aluno da UVP, minha carteira bombando nessa alta delicinha da B3. Então tá aí seu presente, Boa. sua carteira bombando na alta delicinha da B3. E um feliz aniversário. E um feliz aniversário. Vamos dar um positivo Vamos dar. também, abre a câmera. Ó, Boa. Thiago, parabéns. Feliz viu? aniversário. Feliz aniversário, aqui tá seu presente, ó. E sucesso, e que a carteira continue bombando, é claro, principalmente se tiver ajuda de algum consultor de investimentos aqui da nossa AUVP Capital. Só para seguindo aqui, a gente vai agora para as notícias não tão irrelevantes. A primeira é o X. Quem? Twitter. Quem conhece como X, né? Você não é X. Você não come um X-Burger. Que nome Você não, podre. você não assiste X-Men. X não existe, é Twitter. O Twitter de Elon Musk decide então encerrar as operações no Brasil e culpam inclusive o Alexandre de Moraes. Cabeça que de lâmpada. a gente não vai falar nada aqui. Acho melhor cortar essa parte porque eu não quero ser censurado também, né? Vamos cuidar. Não, eu tô brincando, pode tocar o programa. Tá achando que tem corte. Essa é a notícia, ó, que o Twitter saiu, mas você ainda vai ter a sua... Basicamente, tu não vai perder a tua conta no Twitter, permanece. pode continuar lá fazendo suas coisas. Apenas os escritórios do Twitter no Brasil vão ser encerrados e vão voltar lá pra terra deles, enfim. Isso. Só E a gente não vai dar qualquer tipo de informação. Inclusive, essa notícia nem passou por aqui. Exatamente. Que notícia que a gente tá falando? Vocês estão falando do quê? Eu não sei. Você sabe, Lucas? Não tô entendendo nada. Nem eu. É a vida. Seguimos então com notícias. Depois essa notícia que não foi uma notícia e que o Twitter descontinuou as operações no Brasil. Uma opinião que o Elon Musk deu. O Elon Musk pra lá, ó. Elon Musk lá que deu. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pra lá. Seguimos então com a outra notícia que é sobre o 3G Capital, né, do Jorge Paulo Lemann, do também Beto Sucupira e Marcel Teles, né, esse conglomerado de ativos que compram aí várias empresas e também fazem a parte de administração, né. Nosso 3G Capital faz um investimento agora bilionário em uma empresa nos Estados Unidos, de acordo com o jornal O Globo. Então a gente ainda não sabe qual empresa pode ser, se realmente isso é um investimento bilionário ou não, mas a gente vai acompanhar aí nos próximos dias, porque geralmente quando vem uma grande notícia dessa, vem precedendo aí uma grande aquisição no mercado. E quando a gente fala de 3G Capital, realmente é uma grande aquisição. Não, exatamente, é um dos private equities que teve mais sucesso nos últimos anos no país. Então Só porque a gente não abriu o nosso ainda. Ainda. Ainda a gente não abriu. A hora que nós abrir, eles vão ver. Esperto aí, Paulo Lemann. Então eles compraram a 10% da americana KXO, que é uma empresa mais vinculada a soluções em tecnologia também. Só que é só 10%, então basicamente ele não vai ser o controlador da empresa, mais ali como conselheiro. O interessante é que é o primeiro negócio desde 2021, a 3G Capital também tem participação na Americanas, então ao longo desses últimos anos tiveram muitos problemas ali financeiros, também teve uma nova mudança também na administração da Ambev, porque a Ambev precisou se restabelecer no mercado, também trazer inovação, então por conta disso as aquisições de certa forma não foram tão grandes em relação a outros momentos. Vale ressaltar que a 3G Capital ela é dona da AB InBev, que é a matriz, tem a maior é a Ambev Brasil, mas ela também tem participação no Canadá, tem participação na Bélgica, do restaurante Brand International e dona do Burger King. Não é o Burger King Zamp, que é só uma franquia que está aqui no Brasil, mas é o Burger King mesmo internacional, aquele de fato o oficial mesmo, eles são donos da Burger King, foi uma operação em meados de 2010, caso, 2011, né? Exatamente. E então foi o primeiro negócio desde 2021, porque em 2021 eles compraram 75% da fabricante holandesa de cortinas e persianas Hunter Douglas, então é meu xará lá da Holanda, por 7,1 bilhões. Parece o nosso é caçador também. Uau! E além disso, a empresa teve um balanço bem interessante no segundo trimestre desse ano, com receita total de 14,54 milhões e um EBITDA ajustado de 1,21 milhões. É uma empresa bem pequenininha, então ao longo do tempo a 3G Capital está fazendo aquisições pequenas, porque ao longo do tempo eles tendem a melhorar o resultado da empresa e ao longo do tempo vender novamente, como eles fez com a Herning, que é uma parceria entre o Jorge Paulo Lemann com também o tenista Roger Federer, e eles também estão na bolsa também, a empresa, e isso, de certa forma, trouxe valor para quem é os coaches ali do 3G Capital, que é poucas pessoas, né? Maravilha.
Agora vamos pro recado final? Não, ainda tem uma outra coisa. A gente sempre traz aqui uma informação simples, bem básica, mas que consiga fazer com que quem está começando a acompanhar conteúdo de mercado financeiro, entender mais sobre investimentos, consiga aprender uma coisa todos os dias, né? E teve um comentário no vídeo anterior de uma pessoa, uma mulher, que eu não lembro o nome agora, que perguntou qual que é a diferença de Nasdaq, S&P 500 e também Dow Jones, esses 3 índices aí, tanto presente quanto futuro. Porque a gente fala todo início do programa. O Nasdaq aconteceu isso, o Nasdaq futuro aconteceu isso, o Dow Jones e o S&P 500 isso e aquilo. De maneira bem rápida mesmo. O que é a diferença desses 3? Do Nasdaq, do S&P 500 e também do Dow Jones. A gente tem os 3 índices mais importantes dos Estados Unidos, então a gente tem o Dow Jones Futuro, S&P 500 Futuro e Nasdaq Futuro. Por ser futuro, a gente vincula muito a contratos de opções, que alguns dos programas anteriores a gente explicou os motivos que é futuro, porque eu tenho expectativa futura dos investidores e eles estão mais expostos a contratos que têm uma parte ali de vencimento a determinada data. O Dow Jones Futuro basicamente são empresas da indústria, então as mais relevantes dos Estados Unidos, e o S&P 500 pega as maiores empresas dos Estados Unidos, tanto de tecnologia, como bancos, como também outros modelos de negócio, como varejo também. E o Nasdaq são mais empresas de tecnologia. Então, basicamente, o investidor tem a oportunidade de se expor a essas empresas com base nesses índices. Então, eles são um pouquinho diferentes. Às vezes, o S&P 500 e o Nasdaq Futuro vão encaminhar juntos, diferente do Dow Jones, que é mais da indústria. Então, é basicamente Maravilha. Então, se você já é aluno da UVP Escola, né, que a gente tem antes era o UVP Escola, agora é o UVP Capital como um todo, né, virou todo um conglomerado aqui. Você já aprendeu isso, né, de forma bem básica, porque está nas primeiras aulas lá do curso. Se você ainda não aprendeu, todos os dias você vai aprendendo alguma coisinha simples aqui, para pelo menos conseguir conversar. Resumo do resumo, são 3 índices que você consegue ali ver para onde que o mercado está se movimentando e ter reações ao mercado. O Dow Jones focado tem as 500 empresas mais comercializadas, mas principalmente focado na indústria. Você tem o S&P 500, que são as 500 empresas como um todo. E o outro é o Nasdaq, que é mais focado em tecnologia. Ou seja, se a gente tem o índice Nasdaq subindo e o Dow Jones descendo, significa que as empresas de tecnologia estão subindo e as empresas no ramo da indústria estão caindo. Basicamente serve para essa orientação macro do mercado. Exatamente. Então agora, indo para o final do programa, a gente estava pensando em qual recado final entregar aqui, né? Então, não tem outro recado final para falar, a não ser a gente falar um pouco mais sobre uma das pessoas que partiu nesse final de semana, né? Uma das pessoas que mais influentes nos últimos anos no Brasil, né? Uma pessoa que participou ativamente na casa e na vida de muitos dos brasileiros que estão aqui, inclusive nossos, né? E aqui a gente vai trazer sobre o nosso querido Silvio Santos, né? O senhor Abravanel, algumas coisas que talvez vocês não sabiam sobre ele, né? E a primeira que mais legal que eu posso falar é que poucas pessoas sabem ou lembram, mas o Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes no plano real. Por quê? Porque ele utilizou de toda a capacidade que ele tinha, que ele criou, que é o SBT, para fazer com que mais brasileiros entendessem o que era o plano real, qual era a importância do plano real, por que aquele corte de juros e toda aquela... Porque o plano real não é só a moeda, era um plano muito mais complexo, né? A moeda era só a troca de moeda, né? O quanto que isso impactaria na vida de todo mundo. Sim. Da mesma forma que hoje a gente vem aqui no programa que tem 2.000 pessoas assistindo e a gente tenta falar alguma coisa, a gente tenta ensinar uma coisa básica, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Imagina que o Silvio Santos fazia isso com 20% do Brasil. E onde ele poderia comercializar, ganhar mais dinheiro, fazer algumas coisas, ele abria para o Fernando Henrique Cardoso ir lá no programa e explicar, somente explicar para a população, de uma maneira com que todo mundo entendesse. Então, meus sentimentos à família e também meus sentimentos a quase todo mundo, porque o Silvio Santos ele é uma perda, né? Uma perda nacional, é uma perda de um cara que foi influente para muita gente, inclusive na casa de muita gente aí. Então, com certeza o maior comunicador aí da TV brasileira, grande Senhor Abravanel. Muito interessante que no sábado de manhã no SBT passou o desenho animado, porque ele sempre falou, enquanto estava vivo, que o sábado de manhã era para as crianças assistirem desenho. E enquanto as concorrentes prestaram as suas homenagens para ele perante o seu falecimento, né? Então, realmente, ele deixou um legado muito legal, muito forte aí no SBT e no Brasil inteiro, né? Sim. A minha
A minha homenagem também pra ele é muito pessoal também, porque domingo era muito tradição, né? Até quando a minha avó estava viva, todo mundo ia lá pra casa, todo mundo ficava assistindo televisão. E o pessoal só ia embora, meus tios, minhas tias, quando realmente estava bem no finalzinho do programa Silvio Santos, também com as gincanas, tudo. Então, a perda dele também foi como se fosse uma perda de um familiar, né? Porque ele sempre esteve presente nos maiores momentos da minha família também. E o fato dele ter utilizado o programa dele para ajudar a gente a entender o plano real diz muito sobre o Silvio Santos, a preocupação dele com o nosso país. Porque ele poderia, de certa forma, estar utilizando o horário nobre dele para monetizar ainda mais. E se a gente for pensar, depois do plano real, o nosso país cresceu bastante. Então, muito da prosperidade do nosso país a gente deve também pelo Silvio ter acreditado na gente, ter acreditado na economia, ter acreditado nas suas empresas também, mesmo com as taxas altíssimas de juros. Então, ele sempre foi um empreendedor nato. Então, assim, é só agradecer mesmo, né? Só agradecer porque ele foi, mas a essência dele e o que ele foi sempre vai estar aqui, porque muita gente vê ele como um exemplo, não só de grande profissional, como grande empresário, mas também como pessoa. Então, no final desse programa, hoje nem tem musiquinha, talvez, não sei se o Lucas já colocou, não é uma risada, não é algo feliz. Na verdade, a gente quer abrir. Aí, abra nos comentários, comente aí qual que foi a importância, o que foi a pequena coisinha que o Silvio Santos fez aí que você lembra de alguma forma. Por quê? Porque tem gente que é muito importante para um grupo pequeno de pessoas. E tem pessoas que é pouco importante, mas para um grupo imenso de pessoas. Então você fala, pô, mas eu só lembro desse pequeno pedaço. Mas pensa que esse pequeno pedaço na sua vida foi a vida de 20, 30, 40 milhões de brasileiros. Então deixa aí no comentário como forma de agradecimento e não sei como no que acreditar nisso, mas é o meu agradecimento diretamente aí se um dia alguém estiver escutando da família ou principalmente alguém que tem uma proximidade maior com o próprio Silvio Santos. Então, o final do programa ele vem em forma de um grande agradecimento à nossa parte aqui. Então, um abraço e boa semana aí pra gente.